Vou passar um degradê ó, bem simplesinho para os iniciantes. Tá iniciando? Faz o simples e o fácil, mas bem feito. O capricho vem com o tempo, com a experiência. No começo, o simples passa tranquilo e todo mundo vai gostar, porque bem feito o simples fica bom. Vou passar um bem simplesinho aí, ó, mas legal, beleza? Valeu. Ó, vou iniciar aí, ó. Já fiz a marcação embaixo, entendeu? Com as zero de acabamento. E já tô passando a 1,5. Fiz a divisão bonitinha com as presilhas em cima. E tô fazendo a primeira marcação com a 1,5 baixa. 1,5 baixa. Eu dei uma cortadinha no vídeo para não ficar muito longo o começo, porque é marcação com a zero de acabamento. E eu fiz a primeira marcação. Eu tô fazendo esse corte em V. E a primeira marcação com a 1,5 baixa. Ok? Agora eu vou vir com a zero no meio, a zero da máquina no meio, e vou dividir essa marcação no meio. Gente, esse corte é muito simples, fica muito bonitinho, passa bem. Zero no meio, vou dividir no meio essa marcação. Corte super simples e vocês vão ver, fica bem polidinho. Eu vou dar um talentinho, mas simples, super simples, passa tranquilo. Para quem está iniciando, ótimo corte de fazer. Passa tranquilo, lindo, fica bem bonitinho. Zero no meio, dividi a marcação no meio bem bonitinha, ó. Ficou a parte de baixo clara, a parte do meio média e em cima escuro. Degradê é 3 tons. Degradê não tem segredo. O povo fica lelele, lá, não. É 3 tons, claro, médio e escuro. Zero baixa, vou clarear a parte de baixo. Vou clarear a primeira marcação que eu fiz, sem atropelar a marcação de cima. Sempre cavando. Tirar clarear a última marcação que eu fiz a zero no meio. Zero baixa. Clareei bem, vou clarear bem, deixar ela bem leve, que você vai ver. Daqui a pouco eu vou tirar essa última linha. A perfeição fica zero. Zero no meio, zero baixa aí, clareando a marcação da zero no meio. Agora vamos colocar o pente meio, 0,5, ó, baixo. Vamos começar a clarear a marcação de cima. Só dividir no meio de novo aí, ó, cavando, cavando a maquininha. Segredo do degradê não tem outro, é cavar a maquininha. Degradê é mudança de tom, não tem como você mudar de tom se você fazer outra marcação. Cavou a maquininha, você tá mudando o tom. Zero alta na última linha, sem atropelar a marcação da 1,5 que eu fiz. Chegando próximo, tirando para fora, sem atropelar. Vamos cavar bem, ó, já tá ficando bem legalzinho o degradê, ó. Tem duas linhas aí agora, ó. Vou tirar a primeira com a zero alta na linha. Já, ó, ficando lindo, ó. Já tá ficando bem polidinho, ó. Corte simples, simples, super simples. Quem tá começando, esse corte simples de fazer, ó. E dá um efeito legal. Dá um efeito bem legalzinho. Por ele ser simples, um degradê que passa tranquilo, bem legalzinho, ó. Zero baixa, vou retocar a linha de baixo ali, ó. Só é polimento. Tudo a mais agora é polimento. O degradê já tá praticamente feito. Tudo a mais agora é polimento. Vamos passar a 2 aí, ó, pra baixo, só pra tirar aqueles cabelos espantadinho, aquele excesso. Só aquele excesso, ó. A 2 pra baixo. Vai pegar, o cabelo dele não tá numa altura grande, então a 2 só tá tirando os espantadinhos, não tá tirando o escuro bonito. Só os espantadinhos. Agora vamos passar a 2 alta pra cima, só nesse último peso. Vamos dar uma retocadinha ali pra baixo de novo. E agora vamos passar lá pra cima, na alta, pra cima, ó. Só naquele último peso ali, ó, pro escuro, para dar aquela conexão entre o médio e o escuro, pro escuro ficar bonito, sem tirar esse cabelo de cima, que é o escuro do degradê que fica bonito, ó. Só polimento, ficando bonito o corte, ó. E agora eu vou pegar um ali, ó, para dar aquele último polimentinho na marcação da emenda ali, ó, do médio pro escuro. Só um polimentinho, ó, tirando para fora, não vai marcar, porque cavando não marca. Precisou, usa pontinha de maquininha, entendeu?
Aí, ó, só na marcaçãozinha pesada, ó. Entendeu? Agora vamos retocar a zero ali, ó. Vai ver, vou retocar a zero usando mais pontinha de maquininha. Ó, a meio. Todas agora, ó, só retoque, ó. Só trabalhando a alavanca, só na onde eu acho que tá pesado, ó. Ó, a zero de acabamento, ó, só para tirar a última linha, maquininha ao contrário, ela corta menos. Você puxando a maquininha para cima ao contrário, ela corta menos. Então vai clarear a linha dela mesma. A linha que ela deixou, você puxando ela para ao contrário, vai clarear, vai tirar sem marcar, porque ela corta menos ao contrário. Ó, clareando bem a marcação, ó, tirando bem ela, ó, ficando polidinho o degradê, ó. Agora vamos fazer aquela curvinha marota do pezinho para ficar bonitinho, que é eu acredito que o degradê sem desenhar o pezinho é um e desenhar do pezinho é outro. Mandar aquele risquinho na emenda do médio pro escuro, que é perfeito. Se eu mando esse risquinho em cima, não fica legal no na divisão do cabelo, não fica legal. Vai ficar muito fundo, muito cabelo e o risco vai praticamente se esconder. Eu mando no meio do degradê, do médio pro escuro. Em cima fica escuro e embaixo ainda você vê o degradê. Cabelinho embaixo do risquinho. Faz a curvinha marota do pezinho. Olha que perfeição. Ó, e as crianças ali atrás só na área kids ali, só assistindo, tranquilo. Ó, pezinho maroto e o corte ficou perfeito. Agora, só uma limpezinha ali, ó, só desenhar mais o risco para ele ficar bonitinho mesmo. Eu gosto de alinhar bem a parte de cima do risco e a parte, ó, eu não foco na parte de baixo, na parte de cima. A parte de baixo é a navalha que vai desenhar. E outra, se você não desenhar o risquinho na maquininha de acabamento, só com navalha, não vai ficar a perfeição que é assim, ó. Perfeito.